Fala galera, ligado aqui no canal. E aí rapaziada, domingo de vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a primeira vitória do Botafogo nesse retorno à Série A do campeonato. Botafogo 3-1 para a equipe do Ceará. Vitor Sá e o Herisson duas vezes marcaram os gols do Botafogo nessa importante vitória contra a equipe cearense no Castelão. Vitória fora de casa. E desde 2019 o Botafogo não vencia fora de casa no Campeonato Brasileiro por 2 gols de diferença. Vitória significativa, vitória importante que dá confiança no processo. E é claro, a gente vai falar um pouco dessa primeira vitória do Fogão no Campeonato Brasileiro da Série A. Um primeiro com o Luiz Castro na beira do campo comandando a nossa equipe. Vamos lá então, galera, falando um pouco do jogo de hoje, né? O Botafogo vencendo a equipe do Ceará por 3-1 e acho que mais importante que a vitória, evidentemente, a vitória é muito importante, é claro, mas também tão importante quanto a vitória foi a gente ver a evolução da equipe do Botafogo com o Luiz Castro. A gente está cansado de falar, uma nova metodologia de trabalho, numa nova forma de jogar, jogadores que estão chegando ao clube ainda, né? Alguns jogadores ainda nem estrearam, ainda nem chegaram para o elenco. Então a gente vê uma mudança significativa e é importante o quanto antes a gente conseguir demonstrar algum tipo de evolução. E o Botafogo venceu hoje o Ceará e demonstrando evolução na sua equipe. Primeiro tempo não foi lá um grande primeiro tempo, né? O Botafogo até conseguiu equilibrar as ações. Um ponto muito importante que demonstra aí como a gente começa a melhorar o nível técnico da nossa equipe é que o Botafogo, quando está com a bola, parece saber o que fazer com ela, né? O Ceará teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, na parte inicial do primeiro tempo. O Ceará controlou mais ações, mas quando o Botafogo teve a bola, ele buscava ali de alguma forma ter a iniciativa do ataque, trabalhava o jogo e foi numa jogada dessa, num contra-ataque, o PK fez um lançamento sensacional para o Herisson. O Herisson acabou errando na jogada, ele ia entortar o zagueiro adversário, acabou errando, mas aí foi muito inteligente, ele deu uma segurada na jogada, esperou o Vitor Sá passar, deu o passe para o Vitor Sá que conseguiu fazer o gol. O gol que poderia motivar a equipe do Botafogo parece que atrapalhou um pouquinho. O Botafogo acabou se resguardando um pouco mais, deixou o Ceará gostar do jogo e aí o Ceará conseguiu achar um empate ainda no primeiro tempo. O Botafogo pecou bastante na bola aérea, o sistema defensivo do Botafogo no primeiro tempo realmente pecou bastante, sofreu muito com o ataque da equipe cearense. O Botafogo realmente, principalmente após o primeiro gol, da equipe do Ceará, se perdeu um pouco durante o jogo e acabou sofrendo mais do que deveria. Normal, entre aspas, né, pelo período que a gente está passando de transição, de entendimento de jogo. Mas acho que a equipe demonstrou uma pequena evolução até nessa parte, né? Contra o Corinthians, a gente viu o time mais perdido, mais jogadores assim se olhando, tentando se entender. Contra o Ceará, apesar dessa parte do primeiro tempo ruim, a equipe se demonstrou um pouco mais encaixada. Deu uma pequena evolução nesse ponto, sem dúvida alguma. Então, primeiro tempo, o Botafogo acabou levando esse empate em 1-1, mas pelo menos assim, com a bola no pé, deu pra gente ver uma melhora significativa em relação ao que a gente viu no primeiro jogo, na estreia contra o Corinthians. No segundo tempo, o Botafogo foi mais letal, e aí entra o trabalho do treinador Luiz Castro. A gente no intervalo do jogo foi sofrendo muito pro intervalo, talvez até ali o Ceará merecia sair com 2-1 no intervalo do jogo, pela pressão que colocou, né, no fim do primeiro tempo. Mas o Botafogo foi para o intervalo e voltou bem mais organizado. Sistema defensivo mais certinho, a equipe conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu controlar as ações da equipe do Ceará, deu uma melhorada significativa. Quando o time muda assim de postura muito significativa do intervalo para o segundo tempo, com certeza é o trabalho do treinador. Então o Luiz Castro conseguiu ajeitar a equipe no segundo tempo de uma forma que o Botafogo pudesse ter um equilíbrio maior na partida e equilibrasse as ações, diminuíssem os riscos, né, que a equipe adversária vinha apresentando. Isso foi muito bem feito. E aí o Botafogo acabou conseguindo fazer os seus gols, né? 2 vezes com o Herisson. Primeiro numa jogada, numa falta que o PK cobrou, a bola no segundo pau, o Herisson se apresentou muito bem, estava muito bem posicionado, colocou para o fundo da rede, ainda passou pela revisão ali do VAR, mas o segundo gol foi confirmado. E depois, né, numa jogada muito bonita do Botafogo, roubada de bola lá do lado esquerdo, lançamento, a jogada de contra-ataque muito rápida, o Romildo avançou dentro da grande área,
foi derrubado pelo zagueiro, teve cara de pau de reclamar ainda num pênalti muito claro, e de novo o Erisson botou no fundo da rede. Algumas atuações acho que valem a gente destacar aqui nessa partida de hoje contra o Ceará. Primeiro delas, com certeza, o Daniel Borges, ele que foi escalado, né, improvisado do lado esquerdo. O Jonathan Silva, lateral que foi titular contra o Corinthians, não está mais nem no grupo principal do Botafogo. O contrato dele termina, o contrato de empréstimo no meio do ano. Ele foi tirado do grupo principal, vai para o time B do Botafogo. Então só tinha o Hugo à disposição de lateral esquerdo de origem. O Luiz Castro colocou o Daniel Borges no lado esquerdo e o Saraiva pelo lado direito. E o Daniel Borges fez uma partida, principalmente na parte defensiva, quase que impecável. Marcou muito bem, neutralizou o lado de lá, conseguiu dar ações ofensivas à partida também. Muito boa a partida do Daniel. Alguns momentos você percebe ele um pouco meio torto, natural, ele é jogador da lateral direita, mas conforme foi passando o jogo ele foi se adaptando muito bem a essa posição e fez um jogo de altíssimo nível. Oyama também, sobretudo no primeiro tempo, demonstrou muita vitalidade, fez algumas construções de jogadas interessantes, muito ligado nos desarmes também. Oyama também me agradou bastante, jogador que eu não gostei na primeira partida da atuação dele. Hoje fez uma partida realmente muito boa. O próprio Sarabia, né, pelo lado direito da lateral do Botafogo, primeiro tempo a equipe do Ceará teve muito volume de jogo ali pelo aquele lado, mas ele conseguiu controlar bem. Você não viu o Saraiva tomando um baile ali do Speed Mendonça, que estava por aquele lado ali dele, né? Ele conseguiu controlar bem, chegou algumas vezes também ao fundo para fazer jogadas ofensivas, também deu uma melhorada significativa. A gente tinha sofrido um pouco nas laterais na partida contra o Corinthians, nessa partida de hoje conseguimos controlar um pouco mais. O Vitor Sá, o ponta Vitor Sá, que marcou um gol também, é um jogador que eu já falei aqui algumas vezes, tem uma expectativa muito alta na atuação dele, né, no desempenho dele com o Botafogo. Os vídeos que a gente viu, enfim, partidas e tudo mais, informações eram muito positivas. Eu tinha uma expectativa alta com o Vitor Sá e tá conseguindo se sair bem. Segundo boa partida dele, hoje o cara foi presente em todos os momentos do jogo, no fim do jogo dando pique, dando carrinho, disposição pura. Gostei demais do Vitor Sá. E a gente não pode deixar de falar, evidentemente, do Erisson, né? O nome do jogo, o Erisson meu amigo, é um touro. O cara realmente é um touro. Briga o tempo todo, corre o tempo todo, disposição, o cara dá carrinho, o cara se mata. A zaga deu um mole pra ele, ele conseguiu recuperar a bola, né, na jogada que originou o pênalti, melhor dizendo. Né, a bola sobrou lá pra ele, ele foi pra cima do zagueiro. Cara, que jogador o Erisson, né? Chegou aí a 10 gols na temporada, vem cumprindo muito bem o seu papel. É um jogador jovem, um jogador que tem bastante a evoluir também, mas é um cara realmente, o apelido de touro para o Erisson é algo muito bem apropriado para esse tipo de jogador. É um touro em campo muito eficaz ali na sua função e está conseguindo fazer os gols também. Hoje foi muito importante, marcando 2 gols. O Romildo também entrou muito bem na partida, né? Inclusive o Romildo vem numa crescente muito grande. Eu confesso que defendo o Romildo há um tempo, porque vi o Romildo jogando na base e jogando muito bem na base. E o Romildo agora começa a se soltar um pouco mais. Eu vi partidas excelentes do Romildo na base. Acho que ele começa a se encontrar de fato, está crescendo, está ganhando moral. O Luiz Castro está colocando ele para jogar também. Importante de repente a gente ganhar mais uma peça, né, de qualidade nesse elenco. E deixei por último a gente falar do PK, né? O PK no primeiro tempo pecou durante boa parte do jogo, me pareceu ali meio desligado na partida e tudo mais. No segundo tempo foi outro jogador, teve uma postura completamente diferente, né? Fez aí a cobrança de falta importante, conseguiu uma jogada muito bonita ali, né, no segundo tempo, quando ele jogou um pouco mais avançado, inclusive depois da saída do Chay, mas antes dele mudar de posição, ele fez uma jogada muito positiva ali pelo lado direito, ele cortou, soltou-lhe uma pancada, o goleiro pegou, o Erisson acabou fazendo gol no rebote, mas estava impedido. Segundo tempo, o PK deu demonstrações bem positivas do que ele pode render ao Botafogo, fora, é claro, o lançamento no gol, né, do Vitor Sá, o lançamento que ele fez pro Erisson, que o narrador falou que foi chutão, mas pelo amor de Deus, se aquilo é chutão, eu não sei o que é lançamento mais. Mas o PK deu demonstrações da sua qualidade técnica, a gente não tem dúvida da qualidade técnica do PK, mas deu algumas demonstrações muito positivas. No segundo tempo foi melhor, a postura do PK foi muito melhor nesse segundo tempo.
Bom, vitória importante para dar confiança no processo, algo que todo mundo fala, né? Vitória importante para os jogadores tomarem aquele gostinho pela vitória, né? Vitória importante para dar confiança, otimismo para os jogadores, para a comissão técnica e também para o Botafogo chegar com uma moral elevada na próxima partida. Quarta-feira é Copa do Brasil contra a equipe do Ceilândia. Partida muito importante, partida que o Botafogo precisa conquistar um resultado positivo e o Botafogo consegue uma vitória significativa, importante contra uma ótima equipe do Ceará fora de casa, ou seja, é uma vitória que vem no momento correto, vem no momento exato e vem até rápida, né? A gente passando por todo esse processo, na segunda partida do Luiz Castro, a gente consegue essa vitória importante, é ótima, é muito bom, gera confiança, gera otimismo, a torcida vive essa lua de mel com a equipe, enfim, é uma vitória além da evolução, como eu disse no início, você conquistar os 3 pontos é muito importante, então que vitória importante do Botafogo hoje contra o Ceará. Nós temos alguns pontos a acertar, evidentemente, entrosamento, sistema defensivo, a bola aérea tem sido um grande perigo do Botafogo. Hoje o Ceará incomodou muito nessa bola aérea, temos alguns ajustes, é claro, a ser feitos, mas o trabalho está no início, é apenas o segundo jogo, conseguimos tirar lições muito positivas dessa partida e conseguimos também tirar alguns pontos a melhorar. O Luiz Castro está ligado, comentou isso na coletiva inclusive, e a gente acompanhar e ficar torcendo para a melhora dessa equipe. Rapaziada, 3-1 Botafogo contra o Ceará fora de casa, vitória importante, vitória significativa, vitória para deixar a Páscoa de todo mundo cada vez mais leve e aumentar a nossa expectativa sobre o desempenho dessa equipe. Eu coloquei o Erisson como homem do jogo. Quero a opinião de vocês. Se quiserem botar mais um, acho que o Erisson vai ser quase unânime aí. Mas se vocês quiserem colocar mais um como nome do jogo, coloca aí no chat que eu quero ver a participação de vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço para todo mundo. De forma um pouquinho atrasada, mas feliz Páscoa para todos. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!